Atos capítulo 16, versículos de 1 a 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santifica-nos para a glória do Senhor e para o nosso prazer. Crie em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Graças te rendemos, ó Deus de Israel, rico em misericórdia e bondade, por nos ter arrancado das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, a quem nós prestamos todo o nosso louvor e dignidade. Abençoe esse trabalho e a expansão do teu reino através dele, bem como todos nós pela operação eficaz do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. A vida cristã não consiste apenas na relação vertical com Deus, mas também na relação horizontal com o nosso próximo, quer seja no trabalho, na escola, na família e na sociedade. O que não é pecado para uns pode ser pecado para os outros, por causa da fraqueza espiritual. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 20 a 22. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E esse texto trata exatamente disso. Nós vemos aqui Paulo, Silas e Timóteo se fazendo de fracos por amor aos judeus, condescendendo com eles. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema o chamado de Timóteo para o ministério evangelístico. Em primeiro lugar, eu quero considerar, com base nos versículos 1 e 2, a pessoa e o caráter de Timóteo. Em segundo lugar, com base no versículo 3, a condescendência e circuncisão de Timóteo. E em terceiro lugar, com base nos versículos 4 e 5, o resultado inicial da segunda viagem missionária. Com relação à identidade de Timóteo, nós lemos no versículo 1, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Eu chamo a atenção para a descrição de Lucas, que não tem o objetivo de detalhar as suas viagens, mas certamente descrever aquilo que era mais importante. Timóteo havia se tornado um discípulo da primeira viagem missionária quando Paulo pregou em Derbe e Listra, alguns anos atrás. Agora Paulo e Silas saem na segunda viagem de Antioquia da Síria e vão por terra, passando por Derbe e Listra, para confirmar estas igrejas, como sempre faziam. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé foram pela região da Ásia Menor, hoje a Turquia, até Antioquia da Pisídia, e depois se dirigiram a Listra, Icônio e Derbe, pelo mar Mediterrâneo. Não podemos saber com exatidão se Timóteo era de Derbe ou Listra, provavelmente de Listra, porque lá é mencionado 2 vezes no nosso texto. Timóteo era filho da judia Eunice e neto de Lóide. Elas foram elogiadas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide,
e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O pai de Timóteo era grego, portanto fruto de um casamento misto, e como consequência disso, Timóteo não havia sido circuncidado. Temos aqui a primeira menção de Timóteo, que foi muito querido de Paulo e que o acompanhará até o fim. Na realidade, Paulo o adotará e Timóteo tornaria o seu amado e preferido missionário. Ele foi enviado em missões delicadas, como em Corinto, Tessalônica, Éfeso, Filipenses 2, 19 e 20. Espero mandar-vos Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo será fiel a Paulo até a morte, e a ele foi dedicado 2 cartas. Com relação ao caráter de Timóteo, é-nos indicado aqui no versículo 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo era conhecido por ter uma boa reputação. Está aí um rapaz crente, piedoso, sincero, e talvez por causa disso, causou interesse em Paulo em convidá-lo para ser um auxiliar missionário. Paulo e Barnabé haviam convidado João Marcos para auxiliar na primeira viagem, e agora Paulo e Silas convidam Timóteo para tal tarefa nessa segunda viagem. Aqui no versículo 3, nós temos a condescendência e circuncisão de Timóteo. Nós lemos: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo era fruto de um casamento misto, cuja mãe era judia e o pai era grego. E isso não era nem um pouco recomendável, na verdade era reprovado. Mas quando isso ocorria, os filhos eram tidos como judeus. Mas provavelmente o pai grego não havia permitido a circuncisão de Timóteo. A ideia, na língua original, dá a entender que seu pai havia falecido. E agora, desimpedido e crente, Timóteo concordou em circuncidar-se por causa dos judeus. Essa concessão ocorreu por causa dos judeus crentes e não pela influência constrangedora dos judeus incrédulos. Todos sabiam que ele não era circuncidado por causa do ato público, assim como o batismo hoje é uma continuidade da circuncisão e também um ato público. A dificuldade que surge com os comentaristas é que eles se debatem em conciliar essa atitude de Paulo com o seu comportamento anterior, onde ele se opôs veementemente à sugestão dos judeus em compelirem a circuncisão dos gentios. A ideia da obrigação dos gentios em submeter-se à circuncisão foi refutada tenazmente por Paulo. Ele disse: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Paulo havia convocado o conselho no capítulo anterior, onde lemos nos versículos 5 e 6. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E depois veio a resolução conciliar nos versículos 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Mas por que, agora, Paulo obrigou a Timóteo a circuncidar-se? É indicado aqui no texto que foi por causa dos judeus. E sendo assim, foi uma sábia decisão, pois as questões são diferentes. Sem a circuncisão, ele não poderia exercer o ministério livremente entre os judeus. Haja vista que os primeiros contatos do programa missionário ainda se prendiam às sinagogas, fruto da dispersão. Primeiro o evangelho era para os judeus e depois para os gregos. E Paulo, portanto, começava a pregar naqueles ambientes judaicos, como era de costume. Chegava nas sinagogas, onde o Antigo Testamento era conhecido deles. Timóteo não era gentio, mas era meio judeu e deveria ser tratado como judeu. A ideia era: bom, Timóteo,
Já que seus pais são mistos, viva como judeu, então. Os judeus descrentes insinuavam que se alguém não circuncidasse segundo o costume de Moisés, não podia ser salvo. A circuncisão era requisito essencial para a salvação, e Paulo se opunha insistentemente a esse ensino. Na salvação nada se acrescenta. Efésios 2,9 diz que é pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 4,5, Paulo disse, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. Timóteo foi circuncidado não como uma obrigação legal, mas porque facilitaria a promoção do reino de Deus e tornaria o seu ministério mais amigável e as relações entre os judeus mais admissíveis. Foi uma estratégia missionária em um ambiente judaico. Por amor aos judeus, Paulo abriu uma concessão aos judeus crentes. O que está em jogo aqui não é a necessidade da circuncisão, mas uma concessão liberal aos judeus que haviam crido no Senhor Jesus. Paulo faria isso em Jerusalém mais tarde, quando fez o voto do nazireado. Nós lemos no capítulo 21, versículo 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo se fez de fraco para ganhar os judeus de Jerusalém. E aqui no nosso texto reconhece que a circuncisão de Timóteo facilitaria a promoção do evangelho na sua estratégia missionária. Por amor aos judeus e condescendendo com eles numa atitude complacente, ambos tomaram a decisão e Timóteo circuncidou-se. Portanto, Timóteo foi circuncidado por concessão a judeus crentes e não por pressão de judeus descrentes. Mas a passagem continua e temos nos versículos 4 e 5 o resultado inicial da segunda viagem missionária, onde é nos dito. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Observe o efeito que isso causou, fruto da sabedoria daqueles missionários. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos a decisão que eximia os gentios da obrigação de circuncidar-se e apenas observassem a abstinência das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. E o que aconteceu com isso? As igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Houve um amadurecimento e crescimento numérico em razão da pregação do evangelho e da decisão conciliar feita pelos líderes de Jerusalém. A decisão conciliar foi importantíssima, porque pareceu bem o Espírito Santo julgar através dos líderes da igreja o problema que estava acontecendo. Então, essa decisão, junto com a pregação do Evangelho, foram responsáveis pelo crescimento numérico da igreja. E quais as lições que podemos daqui extrair, com base naquilo que acabamos de considerar? A primeira lição é a importância do bom testemunho no exercício do ministério. É o primeiro requisito. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O homem público tem que dar bom testemunho aos que estão de fora. O primeiro requisito para a função do diaconato foi a boa reputação, no capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Timóteo foi um excelente auxiliar evangelista, e isso certamente por causa da boa reputação. Alguém disse que o homem que tem uma boa reputação vai longe, como a moeda de ouro que tem valor em toda parte. Em segundo lugar, temos a questão delicada entre a firmeza de princípios e, ao mesmo tempo, a necessidade de concessões para as coisas insignificantes. Não é fácil abrir exceção. Circuncidar dói, mas ao mesmo tempo em que Paulo se agarrava aos princípios bíblicos da graça de Deus, às verdades do Evangelho,
ele se opunha veemente à salvação pelas obras da lei. Ao mesmo tempo, estava pronto para fazer-se de judeu para agradar os judeus e de gentio para agradar os gentios. Em Romanos 14, nós temos um ensino mais detalhado acerca desse assunto. Paulo disse: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Lutero disse que Paulo era duro como um diamante no que diz respeito às doutrinas, mas flexível como uma cana no que diz respeito à caridade. Assim, devemos fazer como Paulo, que, sendo livre de todos, fazer-nos de escravo de todos, para ganhar o maior número possível, fazer-nos de fraco para ganhar os fracos, fazer-nos de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Devemos fazer de tudo para a promoção do reino de Deus. Em terceiro lugar, nós temos a importância da decisão do conselho. Paulo era o grande apóstolo, mas subordinado ao conselho. Sempre estaremos sujeitos à autoridade de alguém na igreja, e não somente na igreja, mas em toda parte. O que acontece hoje é que muitos não concordam com a decisão da igreja e até mesmo saem dela por insubordinação. Que Deus nos dê a graça e a sabedoria para viver uma vida cristã piedosa, dando bom testemunho para com os de fora. Não escandalizarmos os outros por causa da fraqueza dos nossos irmãos e sermos bons membros da igreja, acatando sempre a decisão conciliar. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 23 a 27. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.